Amados irmãos, João capítulo 15, versículo de 1 a 7, todos acharam? Amém. Glória a Deus. Vamos então para a leitura da palavra, onde diz assim: Eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo o que dá fruto limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará. E o apanham e lançam no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Pai, a tua palavra foi lida, Senhor. Que o teu Santo Espírito nos use com poder, com graça e com unção. Que eu me esvazie, Pai, do meu eu, e que o teu Santo Espírito possa nos usar de forma, Pai, a trazer transformação para a nossa vida. Senhor, que nesta noite nós possamos entender o mistério da tua palavra, que nós possamos, Pai, receber de ti uma palavra revelada direto do teu trono. Orando assim, nós já te agradecemos pela nossa vitória, em nome de Jesus. Amém e amém. O tema dessa mensagem, irmãos, desta noite: estou na videira verdadeira. Você pode repetir isso de forma firme: estou na videira verdadeira. Interessante que quando nós falamos em videira verdadeira, porque assim a palavra nos mostra, nós entendemos que se tem uma verdadeira, logo tem uma falsa. E a gente vê, não precisamos ir tão longe para observar, a própria palavra já nos diz que nos últimos tempos haveriam de vir os falsos mestres, os falsos profetas, e por que não dizer os falsos cristos. E nós já temos visto um bocado deles por aí. Mas fala também de ramo, mas fala também de videira, mas fala de uma videira que é verdadeira. Portanto, irmãos, nesta noite o desejo do meu coração, que certamente nasceu no coração do Senhor, é compartilhar daquilo que Deus colocou no meu coração. Essa é uma palavra extremamente conhecida. É certo que vocês já leram ou ouviram falar dela, mas é sempre muito estimulante, irmãos, trazer uma palavra rema, uma palavra revelada da parte do nosso Senhor, uma palavra revelada para as nossas vidas. Jesus, como sempre, ele vai usar elementos muito conhecidos dos discípulos, muito conhecido nosso também, para poder explicar as suas parábolas. E nesse momento ele fala daquilo que eles conheciam, a exemplo do templo de Herodes, que tinha ali como parte da sua decoração uma videira toda em ouro. E Jesus, presumo, que ele usa essa representação exatamente para ensinar aqueles que caminhavam ao seu lado. E penso eu que aqui nesta noite tem um povo que também caminha com Jesus. Penso eu que aqui tem um povo que também tem um desejo ardente em seu coração de aprender dia a dia com Jesus. Sobre isso nós precisamos aprender, nós precisamos tirar, extrair dessa palavra algumas lições. O que esta passagem vem nos ensinar? O que Jesus ensinou aos seus discípulos e que é preciso
dia de hoje, primeiro, a videira, nós precisamos trazer para os irmãos que há pelo menos 3 tipos de videira nas Escrituras. Primeiro, a videira que chama a videira do passado. O próprio Salmo 80, versículo 8, fala sobre isso, quando refere-se a Israel como uma nação. Fala também da videira do futuro, ou seja, a videira da terra. Apocalipse também fala sobre esses cachos que seriam cortados, porque já estavam muito maduros, ou seja, o próprio Senhor Jesus, Ele ensina que são aqueles que serão cortados, e não só cortados, mas serão lançados fora. E quando eu quero compartilhar rapidamente com os nossos irmãos, abra rapidinho em Apocalipse 14, versículo do mesmo número, 14, onde diz: olhei e eis uma nuvem branca, e sentado sobre a nuvem, um semelhante a filho de homem, tendo na cabeça uma coroa de ouro, e na mão uma foice afiada. Outro anjo saiu do santuário, gritando em grande voz para aquele que se achava sentado sobre a nuvem: toma a tua foice e ceifa, pois chegou a hora de ceifar, visto que a seara da terra já amadureceu. E aquele que estava sentado sobre a nuvem passou a sua foice sobre a terra, e a terra foi ceifada. Então saiu do santuário que se encontra no céu outro anjo, tendo ele mesmo também uma foice afiada. Saiu ainda do altar outro anjo, aquele que tem autoridade sobre o fogo, e falou em grande voz ao que tinha a foice afiada, dizendo: toma a tua foice afiada e ajunta os cachos da videira da terra, porquanto as suas uvas estão amadurecidas. Então o anjo passou a sua foice na terra e vitimou a videira da terra e lançou-a no grande lagar da cólera de Deus. E o lagar foi pisado fora da cidade, e correu sangue do lagar até os freios dos cavalos, numa extremidade de 1.600 estádios. Então ele está falando de uma videira da terra que será ceifada e lançada fora. Mas também tem uma videira que nós chamamos de videira do presente. E o que isso representa? É o próprio Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele é, irmãos, e sempre será a videira verdadeira. Ou seja, Ele é o original. Aleluia! Ele é o Deus, Ele é o Santo, Ele é todo poderoso, Ele é Rei de Reis, Ele é Senhor de Senhores. Aleluia! Mas a palavra também fala sobre os ramos. E os ramos nós podemos entender que sou eu. Você pode entender que é você. Quem são esses ramos? Senão nós, irmãos. E Jesus, ele ensina, querido, que sozinho o ramo é extremamente frágil. Portanto, nós aprendemos que o ramo fora da videira, ele apodrece e só serve para ser queimado. Essa palavra queimado, como nós acabamos de ler no Apocalipse, está falando daqueles que apodreceram, daqueles que saíram da visão, daqueles que desviaram e agora foram ceifados, agora apodreceram e agora estão sendo lançados no fogo do inferno para serem queimados. Olha que coisa. Muitas vezes o Senhor precisa, querido, fazer uma limpeza. Muitas das vezes o nosso Senhor precisa fazer uma poda nos ramos, mas não é para a nossa perdição, porque esses que eu falei anteriormente está falando daqueles que já apodreceram. Mas quando o Senhor, ele olha para os seus servos e ele resolve fazer uma poda, é porque ele tem algo de muito especial com essas vidas. Querido, muitas das vezes
Quando nós damos fruto, que é o meu caso, é o teu caso, Ele cuida para que nós possamos dar mais fruto ainda. Quem crê? Amém. Aleluia. Glória a Deus. E às vezes a gente não compreende muito bem. O versículo 2 de João 15 fala: todo ramo que estando em mim não der fruto, Ele o corta. Mas Ele fala: olha, todo o que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. E esse é o mistério do Senhor. Quando nós não compreendemos, às vezes você está dando fruto, mas o Senhor vem e começa a podar, o Senhor vem e começa a limpar. Você diz: Senhor, agora que eu comecei a dar fruto, agora que eu comecei a render alguma coisa, o Senhor vem e começa a podar, o Senhor começa a cortar. Por quê? E Ele vem e diz: porque eu tenho mais para você, você tem muito a crescer, porque eu sou o Senhor, eu sou a videira verdadeira, e você é o ramo, e se você estiver em mim, amados irmãos, nós não somos daqueles que querem ficar fora da videira, mas nós somos daqueles que desejam o cuidado do agricultor, amém? Nós somos daqueles que precisam do cuidado do Senhor como agricultor, não só arando a terra, cuidando, adubando, mas aqueles que nós, quando resolvemos entregar a nossa vida aos cuidados dele, que entende tudo da nossa vida, sabemos que ele pode e ele tem autoridade para cortar, para podar, para limpar, só porque ele tem mais para a sua vida. Às vezes nós não conseguimos entender por que Deus faz isso, irmãos. Deus tem os métodos dele de agir sobre as nossas vidas. O que nós precisamos estar certo é de que a vontade dele para a nossa vida é boa, é perfeita e é agradável. Portanto, tudo aquilo que ele fizer sobre a sua vida é bênção na tua vida. Pastor, eu ainda não estou entendendo. É bênção, é vitória. Por quê? Porque assim diz o Senhor. Aleluia. Assim diz o Senhor, e isso basta. Olha, Jesus, ele ensina o ponto alto da sua mensagem no verso 4: permanecei em mim. Permanecer em mim. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Permanecer significa manter a comunhão com Ele, é saber que nele nós estamos sendo cuidados, querido, é sabermos que nele praga nenhuma nos mata, é saber que praga nenhuma chegará à nossa tenda, porque Ele tem cuidado de nós, Ele é fiel, Ele é justo para completar a boa obra que começou sobre a sua vida. Se você crê, exalte a Ele. Se você crê, exalte a Ele e obedeça a Ele. Em Apocalipse, eu já termino aqui a mensagem. Apocalipse, a gente leu o Senhor falando sobre pisar no lagar daqueles, mas saía sangue. E aí, irmãos, eu fui pesquisar sobre cultivo das uvas, porque a gente, afinal de contas, a gente está falando aqui de videira, a gente está falando de uva, a gente está falando que o Senhor é videira verdadeira, a gente está falando que nós somos os ramos, e de repente a gente observa sobre o lagar e sobre as pisaduras. E eu comecei a pedir ao Senhor que me trouxesse a revelação dessa palavra, porque quantas vezes, irmãos, eu já li essa palavra, quantas vezes já preguei sobre João capítulo 15, mas o que nos instiga a sermos servos do Senhor, pregadores da Santa Palavra, é exatamente pedir a Deus que nos traga uma nova revelação, é pedir a Ele que, fale algo conosco, para que a gente possa entender de forma extremamente clara. E aí eu cheguei na seguinte conclusão: que quando a gente fala em lagar, você sabe que era o lugar onde se amassava o quê? As uvas.
Mas se do outro lado, em Apocalipse, está dizendo que aqueles estavam sendo amassados para a perdição. Imagina você que de repente não está compreendendo o amassar de Deus. Deus está te amassando, e quando você pensa no amassar das uvas, sabe, você observa que vai saindo o suco da uva. Há aqueles que resolvem fazer vinhos, aqueles fazem suco. É verdade que existem outros métodos, é verdade que esse ainda é um método mais arcaico, é verdade que esse é um método mais antigo, é verdade que hoje tudo se industrializa, mas nós temos um Deus que tudo pode, e pode também nos revelar o que Ele quer dizer sobre esta palavra. Você está sendo amassado e não tem compreendido. Você tem sentido as dores dos pés do Senhor sobre a sua vida. Não é para o seu mal, mas é Deus amassando. Sabe por quê? Você sente o amassar, você chora, mas não é para te trazer tristeza, mas não é para que você glorifique, exalte o nome dEle, porque se hoje você está sendo amassado, é para que aqueles que veem você sendo amassado entendam que um dia terão que te engolir. Glória a Deus. Essa é a revelação do Senhor. Essa mensagem, ela não tem direção a B ou C. É uma mensagem rema, é uma mensagem do Senhor. Eu digo isso porque diversas vezes eu me sinto amassado, diversas vezes eu me sinto no lagar do Senhor. E quando eu li a palavra de João 15 e Apocalipse, eu entendi, e aí eu pude glorificar o nome do Senhor, porque nós não estamos sendo amassados para sermos lançados no inferno, nós estamos sendo amassados porque Deus tem cuidado de você. Você tem sido amassado porque Ele quer extrair o que você tem de melhor. Aleluia! É o que você tem de melhor, Ele está extraindo, e Jesus está amassando, está correndo líquido. Aí aquela pessoa que está lá fora não entende o cuidado, o zelo de Jesus na sua vida. E Jesus olha e diz: agora você vai ter que beber da extração que eu fiz dele. Esse é o meu melhor, e essa é a minha melhor. Irmãos, a esse Deus honra, a este glória, a Ele louvor. Aleluia! Assim disse o Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Está doendo? Está pisando? Saiba que Deus tem o melhor. Às vezes, irmãos, nós temos que fazer como Paulo, tirar o foco do peso das pisaduras, sabe? E colocarmos o foco no resultado final. Glória a Deus. Senhor, dá para cá esse vinho sem fermento, sem álcool, melhor dizendo, dá para cá, Senhor, este suco delicioso da uva. Dá para cá, Senhor, eu fui amassado, mas hoje eu entendo que o Senhor tinha um desejo de extrair o que há de melhor em mim. Aleluia. Fica firme, irmã, fica firme, meu irmão, porque Deus é contigo. Fica firme. Sabe o que Deus tem feito na nossa vida? O que Deus tem feito nesse ministério é coisa grande, é coisa tremenda. Fica firme e aguarde o supra-sumo que Deus tem para a sua vida. Que Ele continue te abençoando rica e abundantemente. Deus abençoe. Graça e paz.